Você costuma ter mais problemas de pele no inverno? Hashtag sim, tudo juntinho, ou hashtag não. Se sim, comente com a gente. O que você tem? Até para a doutora auxiliar você e também tirar suas dúvidas. Quem tem alguma coisinha sabe que alguns problemas de pele acabam piorando mesmo agora, né? Com essas temperaturas mais baixas no inverno, exatamente por causa da água quente, que a gente comentou junto com a Fernanda sobre a questão do banho, que muitas vezes passa do ponto. É verdade. Fica extremamente quente, sai até vapor, assim, não, né? No verão, da às vezes a água. pessoa toma banho rápido. No inverno, até o banho fica mais longo. Porque verdade. tá quentinho, tá gostoso. Tem preguiça Aí de você sair. abusa. Sai do banho todo vermelho até, né, gente? Imagina. Então, a gente, além de esclarecer dúvidas, a gente vai falar também sobre o Junho Verde, que é mês de conscientização de uma doença inflamatória de pele. Tem um nome diferente e muitas vezes você acha que é uma coisa e é outra. Alerta para hidradenite supurativa. Hidradenite supurativa, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa doença. Vamos aprender juntos aqui, né? No Falando Nisso. Hoje a nossa convidada é a dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira. Ela é parceira da Vale Infusões e vai conversar com a gente sobre esse tema que é importante para esse mês de conscientização, né, doutora? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. É um nome complicado, mas que traduz bastante sobre a doença, que é a hidradenite, né? O it, todo mundo sabe que tem a ver com a inflamação, e supurativa lembra secreção, né? Secreção purulenta, né? Que é bem característico desse tipo de patologia, uma doença crônica do folículo do pelo, né? Diferente de foliculite, que é muito, as pessoas confundem muito com foliculite, e às vezes é uma hidradenite num estágio inicial. E a foliculite, na maioria dos casos, está associada à inflamação também da região, mas com encravamento do pelo, que é diferente. Então a gente quer conversar com você, nossa amiga e amigo, que volta e meia fala, nossa, estou com feridinha de novo aqui no pelo, eu acho que é foliculite. Se você vê que é tudo muito recorrente, atenção para esse nome difícil de falar, hidradenite supurativa. Até para a doutora já explicar então o que é um probleminha que a pessoa tem no folículo, ou seja, vai aparecer onde tem pelinho. Na barba, nas axilas, né, doutora? Sim. A principal característica é a recorrência, né? Ela é em surtos, em crises, geralmente de 2 a mais crises no intervalo de 6 meses, e ela tem predileção por alguns lugares, que é onde tem mais pelo, é uma doença do folículo. Então, axila, virilha, região de glúteo, interno de coxa, região de atrito também é bastante comum. Doutora, já que a gente está relacionando isso, claro que são coisas diferentes, a foliculite da hidradenite, né, a supurativa. Sim. Mas o que pode causar isso? Por exemplo, a questão da depilação pode ser algo que desencadeia essa doença ou não tem nada a ver? Pelo contrário, a depilação a laser, no caso, né, o raspar o pelo ou qualquer outro método pode ser um incentivo, mas a depilação a laser é um dos pilares do tratamento. Olha! Exatamente. Né, os pilares são a higienização, que tem que ser um pouco maior nesses pacientes. Estudos demonstram que a epilação a laser melhora muito, tanto as formas graves, e eles espaçam as crises. Não vai curar o paciente, mas há um espaçamento das crises e é uma doença do folículo. Eu tirei o folículo, então provavelmente eu não vou ter lesões novas. Então, diminui a incidência de lesões novas quando existe a depilação a laser. Então, é um dos pilares do tratamento. Ela é uma doença crônica, autoinflamatória, genética. Não se pega e também não se transmite. Ela pode ser genética, ela é considerada uma doença genética porque tem um histórico familiar, mas ela não é passada de pai para filho, por exemplo, de mãe para filho. E nem de pessoa para pessoa também. E nem de pessoa para pessoa, ela não é contagiosa. A gente vê a ferida e muitas vezes até fica assim, então não passa, tá, gente? Doutora, vamos entender como que é feito o diagnóstico, até porque aqui a gente está comentando, né, que parece muito com essa foliculite, que é algo meio comum, né? A gente já meio que entender quem já não teve, né, foliculite. Sim. Como entender esse diagnóstico? Como diferenciar? É o médico que precisa ver? Sim. Como eu já tinha comentado com você lá nos bastidores, o diagnóstico correto, tem estudos para isso mostrando que para chegar a um diagnóstico o paciente pode demorar até 12 anos, de 5 a 12 anos para chegar no diagnóstico. Isso é uma hidradenite. O que acontece? O paciente tem lesões mais leves e ele acaba procurando
ou o ginecologista, ou clínico geral, ou principalmente em casos avançados, ele vai, estou com muita dor ou com muita secreção, ele vai no pronto-socorro. Então não chega para a gente. Quando chega para a gente, já passaram-se anos e o paciente está no estágio mais avançado, nesse inflama, desinflama, forma fibrose. Nossa. Em casos extremos, pode perder até o movimento dos membros por conta da formação de fibrose. Então, assim, o diagnóstico é essencialmente clínico. Alguns exames, principalmente de imagem, pode auxiliar a gente. Por exemplo, o ultrassom dermatológico a gente usa muito, tanto em alguns casos para auxiliar no diagnóstico, como no tratamento e na evolução do tratamento que a gente está fazendo, né? Porque às vezes é um iceberg, às vezes você olha numa axila, você acha que é uma foliculite, na dúvida, o paciente fala, eu estou tendo isso toda hora, vamos fazer um ultrassom para ver? Às vezes por baixo da pele a gente encontra um mundo de hidradenite. Nossa. E por fora é só uma inflamaçãozinha que parece uma foliculite. Alguns casos isso pode acontecer, então esses exames eles não vão fazer o diagnóstico, mas eles auxiliam bastante. É por isso que começou a ficar recorrente, como a doutora disse, tem que procurar, né? Tem que procurar um dermatologista, uma ajuda para fazer esses exames e fazer o diagnóstico correto. Lembrando que no programa de hoje você pode e deve participar junto com a gente. A gente sempre gosta de dar um agrado, um presente para vocês, que é um par de convites para o Cinemark que a gente sorteia no final do programa de hoje, combinado? Então você pode colocar sua pergunta para a doutora e também coloque hashtag falando nisso, tá bom? Que a gente vai fazer o sorteio. Doutora, a gente falou então sobre a questão do diagnóstico, mas dando a doença, né? Qual é o tratamento ou quais são os tratamentos, além do laser, que a gente já sabe que é algo positivo? Sim. O tratamento sempre vai depender da gravidade e da resposta individual de cada um. Tem paciente que responde bem a uma droga e outro responde a outra. Então, assim, não existe uma receita de bolo. O que tem de receita de bolo, que é um consenso, é a higiene local, o uso do laser, nos casos que o paciente tem acesso, e duas condições específicas, que é a obesidade, né? 50% dos pacientes de hidradenite, que a gente chama carinhosamente de HS, eles estão acima do peso, né? A obesidade é uma condição inflamatória que favorece outras doenças inflamatórias e principalmente tem a questão do atrito. Os pacientes que estão acima do peso têm muita lesão interna de coxa por conta do atrito e do abafamento. Então, a orientação, a perda de peso, a dieta, a atividade física, às vezes sem medicação o paciente já tem uma melhora importante. E outra condição é o tabagismo. É uma das doenças que está mais interligada ao uso do cigarro. O paciente também para de fumar, a melhora é muito grande. O tabagismo está associado a formas graves e à persistência das lesões. Fora isso, o uso de antibiótico quando tem infecção associada e os medicamentos específicos, que são os imunobiológicos, que são específicos para a hidradenite. A gente tem disponível 2 no mercado. Eles são disponíveis, um deles disponível no SUS e os outros 2 no mercado privado, onde os convênios fazem a cobertura. Inclusive, gente, na Vale Infusões tem um número considerável de pacientes aqui em São José dos Campos tratando hidradenite. Algo que a gente pensa que está tão distante. E sim, tem gente perto da gente que está fazendo tratamento junto à Vale Infusões. Caso você perceba isso, tá bom? A Vale Infusões você pode marcar consulta também. Não apenas fazer lá o tratamento, mas marcar consulta até para ter o diagnóstico, tá bom? O contato aqui do @Vale Infusões no Instagram. Tem tudo, endereço, WhatsApp ali também. Você vai no link ali, ó, da bio, não tem erro. Você consegue conversar com eles diretamente e tirar suas dúvidas também, tá bom? Por enquanto, 80% dizendo que sim. O número alto, que serve como alerta também para quem está em casa. Prestar atenção agora nas dicas que a gente vai passar para vocês. E se você também tiver dúvidas, quiser participar mandando sua pergunta, pode mandar. Coloque a hashtag falando nisso, tá bom? Tem um par de convites que a gente sorteia no final do programa. Hoje a gente está aqui num bate-papo com a dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira. Ela é parceira da Vale Infusões. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre as doenças inflamatórias da pele. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que a gente gravou, doutora. Vamos ver. Estou conversando com a Leila aqui no Açaí Colinas e perguntei para ela qual que é a temperatura da água do banho agora no inverno. 39 graus no meu aquecedor. É muito quente? É gostoso, é confortável. E você percebe que para sua pele causa algum problema? Sim, a gente sempre sai vermelha do banho, né? E
precisando hidratar, né? Mas é a temperatura mais confortável. Vamos entender com a doutora como que a gente pode cuidar então da pele agora no inverno com a temperatura do banho. Oi, Leila, obrigado pela sua pergunta. Evitar falar que o banho tem que ser morno para frio é impossível. Então, já que ele vai ser quente, a gente orienta que ele seja mais curto. Embora é gostoso, a gente tem que ter esse controle. É o controle da temperatura e do atrito também. As pessoas acham que usar bucha, esponja é interessante, é legal para limpeza, mas não. Ele tira a proteção natural da pele e tende a um ressecamento maior. Se a pessoa já tem um problema de base na pele inflamatória, ele tende a piorar. Então, a temperatura ideal por volta dos 22 graus, que não é grande coisa, mas mesmo, como eu disse, se ele for quente, que ele seja mais curto. E carregar na hidratação também é importante por conta da questão da água quente, ela tira a gordura natural, então exige uma hidratação um pouquinho maior essa época do ano. Vamos então às participações e comentários que estão chegando. Obrigada, viu? Você que está aqui juntinho com a gente, participando todos os dias. Vamos ver a pergunta da Tânia. Ela é de São José, doutora. Ai, que legal. Ela disse que nós somos companhia dela, amigo, à tarde. A gente fica muito feliz, viu, Obrigado. Tânia? Todo ano, no frio, fico com dificuldade de me vestir. Depois de 2 horas agasalhada, já começo a me coçar. Já cheguei a ir ao pronto-socorro, onde recomendaram creme hidratante. Tem alguma coisa que posso fazer para amenizar isso? Olha que interessante, doutora. Bastante. Uma das primeiras coisas que a gente faz as roupas bonitas são as sintéticas, né? Então a gente pede por baixo das roupas sintéticas, usar algum tecido de algodão, já que está frio, esse tecido não vai ser exposto, então não precisa ser bonito, usar alguma coisa de algodão por baixo que vai te aquecer e não vai estimular o prurido, né? A coceira geralmente é estimulada, claro, pelo aumento da temperatura, mas por essa falta de troca da pele que acontece quando a gente usa tecido sintético, principalmente o nylon. Olha que interessante. A lã também, que é super comum no Sim. inverno, a lã também não deixa a pele respirar, digamos assim, né? Fica esse alerta, essa dica para você, viu? Olha que interessante, como o nosso público é abrangente, a Nayara tem a ver com esse assunto de hoje. Ela comentando que demorou muitos anos para chegar no diagnóstico da hidradenite e ela foi tratada como furúnculo no início. Como a gente comentou aqui, viu, Nayara? Muita gente confunde. Hoje ela faz tratamento adequado com imunobiológico e acompanhamento multidisciplinar. A indicação de depilação a laser também me ajudou muito. Doutora, é um número alto de brasileiros que tem, não é verdade? Isso, por volta de 900 mil brasileiros. Com as formas moderadas a grave, fora os casos leves que a gente não tem essa estatística porque são muito confundidos com outras patologias mais leves, tipo uma acne grave ou uma foliculite, que é o que mais confunde as pessoas. Um beijo para a Nayara, ela é minha paciente. Ai, que legal, um Que beijo. legal, Obrigado um pela beijo. participação. E pela audiência, né? Que legal. E realmente, eu dei um Google para dar uma olhadinha em como é, né, a hidradenite, e ela parece no início um furúnculo mesmo. Eu falei assim, gente, mas tem cara de furúnculo. E é algo, né, que a gente não sabe, é outra coisa. Confunde bastante. Vamos a mais participações. Agora chega uma participação de Tremembé, a Sheila. Um beijo para você, viu? Ah lá, o meu marido tem hidradenite supurativa num grau bem avançado, doutora, ela escreveu. Exato. Aplica, daí ela colocou o nome, Adalimumab, a cada 15 dias. É normal não cicatrizar? Provavelmente é normal, porque ele provavelmente, como eu falei, né, o diagnóstico pode demorar 5, 10 anos para ser feito o diagnóstico. E geralmente quando é feito ele já é tardio, o paciente já tem essas lesões fibróticas de cicatrização dessa evolução, de inflama, desinflama, inflama, desinflama. Então, provavelmente ele entrou com a medicação correta, mas no estágio já mais avançado. Então, até diferenciando do furúnculo, a principal característica clínica, o furúnculo, você drenou, tratou, acabou. A hidradenite não, ela destrói o tecido em volta, então ela deixa marcas, ela vai deixar cicatriz, fibrose. Então, a gente olha e vê. Aconteceu alguma coisa muito inflamatória aqui antes e muitas vezes, diferente do furúnculo. Uma coisa que a doutora destacou comigo antes de começar o programa é do cheiro mesmo. Diz que é um cheiro muito característico desse pus que sai. Então já fica de alerta para você também, que às vezes está tendo de recorrente a foliculite, tem um cheiro um pouquinho mais forte, já busca ajuda da Vara Infusões. Hora de checar o resultado final da nossa enquete.
No inverno, a gente abusa do banho quente. Você percebe também que você tem mais problemas com a pele? Essa era a perguntinha que você respondia, hashtag sim, hashtag não. E para finalizar, então, 85% aumentou, hein? Dizendo que sim. Então, o programa de hoje é para responder suas perguntinhas, para cuidar da pele, com certeza. E a nossa conversa aqui no estúdio é hoje com a médica dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira, tá? Ela é parceira da Vale Infusões e está conversando com a gente sobre isso, os cuidados com a pele. Tem mais uma perguntinha, vamos ver. Estou aqui nas Colinas com a Júlia, que neste inverno, e geralmente no inverno, tem cuidados diferenciados com a pele. Sim, então, como minha pele ela é bem seca, é uma pele difícil, então eu faço bastante atividade física, eu tenho que estar sempre lavando e passando um creme suave, né? Que não seja muito grosso, porque acaba dando mais oleosidade. E eu não posso deixar isso, eu tenho que manter hidratada. Então, um creme mais leve só para manter hidratado e não deixar esse frio ressecar totalmente a pele, né? Fala da hidratação na pele. Agora no inverno, ela pode evitar doenças ou problemas? Sim, principalmente, obrigado pela pergunta, Júlia. Sim, ela pode evitar principalmente quem, como eu já disse, algum problema de base, né? O prurido, a coceira, por mais que a gente lave a mão, tá suja, né? Provocou uma ferida, pode evoluir para algo mais grave, uma infecção de pele. E a escolha do hidratante, né? Se é uma pele mais oleosa, você pode mudar o seu veículo. Ao invés de usar em creme, você pode usar um sérum, por exemplo, alguma coisa mais leve para ela que pratica atividade física, transpira e lava com muita frequência, não precisa usar algo muito pesado, né? Vamos agora às participações que estão chegando ao vivo. Obrigada, viu, você que está mandando, de todas as cidades aí da nossa região. A gente adora a companhia de vocês. A gente vai ver a pergunta da Raide Faria. Ela escreveu assim, olha só, doutora, meu filho ficou mal esses dias com hidradenite. Identifiquei agora no programa. Olha só que importante, que né? Trazer esse assunto aqui com a Vale Infusões, que tem inclusive, Raide, tratamento específico, tá? Para hidradenite. Ela agradece a gente, estamos iniciando o tratamento de emergência com a dermatologista, né, da Vale Infusões. Vamos procurar a Vale Infusões. Ai, que legal. Que legal. Vou até passar então um contato já da Vale Infusões para você. Não sei se você já está seguindo, é @Vale Infusões, tá? Vai lá, Raide, com o seu Instagram e já segue eles, entre em contato e marca a consulta. A Isabel Cristina está comentando aqui com a gente também. Olha, meu filho tem escamação na pele, a dermatite tópica. E com rinite aumenta muito. Fica escamação até perto dos olhos. Doutora, eu não sabia, tem ligação de uma coisa com a outra? Sim, sim. A dermatite atópica é uma condição que tem relação com a parte respiratória. Então, a maioria dos pacientes tem um antecedente de asma ou bronquite, rinite, crises frequentes. Então, a gente sempre fala, tratar a parte respiratória, a pele consegue melhorar junto. Então, uma crise respiratória desencadeia a crise na pele. E esses pacientes de dermatite atópica, eles já têm uma pele mais seca do que o normal, quando eles principalmente estão fora da crise. Então, para eles, o cuidado é dobrado, com banho curto, morno, sem uso de bucha e um tipo específico de sabonete, que ele não tem o tensoativo, que a gente chama de Sindet. Não dá aquela sensação de repuxamento quando a gente usa. Então, é um sabonete que ele limpa, mas ele não tem sabão, não tem aquela parte que deixa a pele ressecada e repuxando. Ó, que interessante. Então, aí as dicas, né? Doutora, vamos ver se a gente consegue ajudar a Nanda. Ela mandou até uma foto, ela é de São José. Ela disse que tem urticária espontânea e nesses dias frios tem crises toda noite. Ela até tirou a foto dos calombos pelo corpo e diz que queima. Estou seguindo a base de antialérgicos. E ela pergunta se tem alguma solução. Sim, se realmente o diagnóstico está correto de urticária espontânea crônica, existe imunobiológico para isso também. Olha. Então tem que ver se o diagnóstico está correto, porque como o próprio nome diz, ela é espontânea. Se o frio está desencadeando, provavelmente pode não ser uma espontânea. O frio, a gente já está vendo que o frio está desencadeando. Então pode ser um outro tipo de urticária colinérgica, que a gente fala que tem relação com a temperatura. Então, a primeira coisa, fazer o diagnóstico correto e se realmente for urticária crônica espontânea, tem tratamento com imunobiológico também. Perfeito. Olha só, o Instagram é para você então marcar sua consulta na Vale Infusões. Vamos lá, @Vale Infusões. Lá tem todos os contatos, tá bom? Já vamos resolver de vez isso com a Vale Infusões. A Fátima, um comentário que ela fez da perguntinha, né? Sim, ela tem mais problemas de pele. Percebo que minha pele fica bem ressecada nos braços, pernas e rosto. Prefiro verão, a gente também. Os dois aqui tá com morrendo de saudade do verão, viu, Fátima? Ela colocou entre parênteses, a gente apoia, viu, Fátima? Com certeza.
A gente gosta mais. Pergunta da Luciana de Guará. Tive hidradeniite supurativa nas axilas. É horrível, muito doloroso. Fui a um dermatologista e, além do tratamento adequado para isso, ele me indicou depilação a laser, né? Que foi que a doutora disse aqui também no programa, Luciana. Depois que realizei a depilação a laser, a hidradeniite nunca mais voltou. Olha. Mesmo usando mais lâminas nas axilas, a hidradeniite pode voltar? É a pergunta dela. Lembrando, é uma condição crônica por definição, então existe o risco, né? A gente não fala hoje em cura, a gente tem controle das crises, da dor, que por incrível que pareça, a principal queixa do paciente é a dor, não é a secreção, não é o odor, é a dor. É o controle da dor principalmente e de possíveis lesões que são inestéticas. Então, lembrando, é uma condição crônica, ela pode voltar. A depilação, os medicamentos ajudam muito o paciente a espaçar a crise ou fazer crises mais leves. E alguns pacientes raros ficam anos sem ter lesões e consideram-se curados. Perfeito. Tem perguntinha agora da Rosângela. Obrigado pela participação, minha querida. Ela quer saber sobre desidrose. Diz que o filho dela tem, é horrível, as bolhas saem da pele, estouram, e ela está falando que o pé fica em carne viva. Oh, meu Deus. Doutora, como evitar a volta dessa desidrose? Pois ela ouviu dizer que não tem cura. É verdade? Está participando do sorteio que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Hashtag falando nisso é um par de convites do Cinemark que você concorre. Doutora, tem ou não tem? Rosângela, tem que ver realmente se esse diagnóstico está correto, porque ele pode confundir com outras patologias, principalmente com a psoríase. São muito semelhantes e às vezes confundem. E lembrando que essa condição, não da psoríase, da desidrose, ela é mais ligada ao verão, porque ela pode estar relacionada ao excesso de suor e também relacionada ao emocional. O paciente sempre fala que quando ele está mais nervoso, ansioso, começam a aparecer, são microbolhas, né, que coçam muito e melhoram quando elas estouram, começam a descascar, às vezes inflamar. Então, tem que ver se esse diagnóstico realmente está correto. Não tem cura, tem controle, assim como a psoríase, que é o que mais se confunde com ela. E aí você pode dar uma passadinha lá na Vale Infusões, entrar em contato com eles para marcar uma consulta e ter realmente o diagnóstico correto, tá bom? Tá aqui para você o Instagram da Vale Infusões, que fica em São José dos Campos. E aqui a Vale Infusões não tem só o tratamento para essa doença inflamatória, mas para outras também, tá bom? É uma clínica, é um centro de terapia imunológico especializado em doenças autoimunes. Então, doutora Fernanda, a gente agradece demais a sua presença aqui. Foi um programa muito legal e esclarecedor, né, gente? A gente se surpreendeu. Muito. Né, com o número de diagnósticos de pessoas falando sobre a desidrose. Obrigada, eu que agradeço o convite e uma boa tarde a todos.